ficarem só. Tati vai ver a coisa da amostragem estatística e Tati vai dar uma lida no questionário, porque está todo mundo com o olho já poluído aqui, né? Eu vou fixar de novo lá no nosso grupo do WhatsApp esse calendário, porque aí seria importante, Clarinha, vocês fecharem a agenda para todas as atividades. O Letransmídia, eu acho que ele parte inicialmente de uma experiência, né, dos professores ali envolvidos na pesquisa, de tentar entender, até porque a gente lida com jovens também, tentar entender quais são os usos e apropriações que esses jovens fazem das tecnologias da informação e da comunicação. E como essas tecnologias têm impactado no cotidiano ordinário, né, inclusive no que diz respeito a uma aprendizagem que muitas vezes é uma aprendizagem que passa a ser adquirida fora dos espaços formais de ensino, fora da escola. E na época que a gente começou essa pesquisa, inclusive, o tema, né, educação midiática, inclusive, porque foi antes da pandemia que a gente começou essa discussão, não era um tema como a gente tem visto hoje, né? Inclusive o governo federal criando aí, né, uma secretaria exclusiva, a primeira e a segunda semana de educação midiática, a estratégia brasileira de educação midiática veio depois disso, né? Então, a gente começou com essa inquietação inicialmente. E naquele momento a gente também entrou em contato, a gente teve conhecimento de uma pesquisa que foi coordenada pelo professor Carlos Alberto Scolari, da Universidade de Fabra, na Espanha, que reuniu mais de 8 países, né, mais de 50 pesquisadores, e na época, 2015, 2018, eles desenvolveram uma pesquisa que nos inspirou, né? Eles tiveram como objetivo fazer um mapeamento das habilidades e competências que os jovens têm, né, nos processos de uso dessas tecnologias, principalmente tentando responder o que eles aprendem com essas tecnologias. Entramos em contato com o professor Carlos Alberto Scolari, trocamos alguns diálogos, a gente teceu com ele, e ele sabe que a gente está aplicando essa pesquisa aqui no Brasil. A rede começa com parcerias, né, de professores que já se conheciam e que já trabalhavam juntos. Então, a UNB está envolvida, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal de Alagoas e a Universidade Estadual de Goiás. Então, hoje, o panorama, ele envolve aí, né, algumas capitais, tanto do Nordeste quanto do Centro-Oeste, e a ideia que a gente tinha era de estabelecer novas parcerias no Norte, no Sul e no Sudeste, para que a gente tivesse um extrato, né, um panorama geral das habilidades e competências que os jovens desenvolvem quando dos usos das tecnologias da informação e da comunicação. E aí a questão de Ceilândia que eles trouxeram é a seguinte: as aulas deles são à tarde, mas eles tinham falado da gente fazer a pesquisa no contraturno de manhã. Mas se for pela manhã, os alunos têm que ir especialmente para isso? Eu acho que eles não vão. Isso não vai dar. Eles não vão. Você não pode contar que os pais vão poder levar, né, de manhã. Não vou levar mesmo. Eu acho que não vai. Não é nem os pais, os próprios alunos não vão querer. Se os alunos quiserem, o pai não vai levar. Eu vou lá participar de um levar. negócio que eu nem sei para que é. Assim, né? Em tese, eles pensam assim. Bom, agora no DF a gente entrou na etapa de aplicação da pesquisa de campo. Então a gente vai em duas escolas, o IFB Brasília Campus aqui da Asa Norte e o UFB também de Ceilândia. No momento a gente está terminando a revisão dos instrumentos de pesquisa, então a gente tem o questionário, as oficinas e as entrevistas de acordo, né, com o protocolo da pesquisa maior do Scolari. A gente passou por um processo de revisão desses instrumentos e atualização desses instrumentos de acordo com algumas temáticas que foram surgindo ao longo dos anos. Então, de maneira mais recente, a gente tem a própria lei, né, que trata da restrição dos dispositivos digitais nas escolas, enfim. Então, a gente foi trazendo um pouco, né, dessas questões para esses instrumentos. E a gente faz o piloto, reorganiza, né, assim, aquilo que for necessário, e a gente agora vai para campo para poder fazer essa aplicação, e depois tem a fase, né, do tratamento dos dados, análises para o fechamento dessa parte da pesquisa.
Nessa pesquisa do Scolari, ele adotou então uma metodologia em que ele passava por escolas de educação básica para entender a fundo o que os jovens estavam fazendo e aprendendo com as mídias. E aí ele adotou como estratégia a aplicação de questionários, a aplicação de workshops e a aplicação de algumas entrevistas com os participantes daquelas outras etapas que ele estava executando. Por fim, tudo isso subsidiou para a construção de um kit do professor, para que ele conseguisse identificar o que ele chamou de competências midiáticas numa taxonomia, um grupo taxonômico que iam abordar ali as dimensões, 9 dimensões, que contemplaria todas as competências midiáticas que os jovens estão tendo com as mídias. Todo esse caminho metodológico inspirou a nossa pesquisa aqui. Mas para isso a gente precisou atualizar toda aquela realidade para o nosso país, que é um país muito diverso e como uma pesquisa em rede, a gente tem realidades distintas em cada uma das unidades que estão participando da pesquisa. E aí com isso, dentro dessa taxonomia, a gente pode observar em cada uma das etapas, na entrevista, nos questionários e no workshop, como que os jovens se comportam frente àquelas habilidades e competências destacadas no mapa taxonômico do Scolari. Nos últimos meses, a equipe do Letransmídia se reuniu, definiu as ferramentas, revisou o questionário e definiu também o nosso planejamento dos passos em campo e os passos aqui na universidade. Agora, nessa última reunião, o planejamento ficou completamente fechado e o nosso passo, a partir de agora, é ter o treinamento com o professor Vitor Braga, da Universidade Federal de Alagoas. Ele vai fazer essa capacitação com a gente, para a gente ter contato com os alunos, usar as ferramentas da maneira correta e ter um melhor resultado dos dados que a gente vai coletar. A gente vai separar essa visita em campo em 2 momentos. A primeira semana a gente vai no IFB da Asa Norte e na segunda nós vamos no IFB da Ceilândia. Então a gente começa ali explicando o que é o projeto do Letransmídia, a gente vai apresentar, depois a gente aplica o questionário e parte para as oficinas. Oficina na parte 1 e parte 2, acontecendo oficina de games e oficina de influencers simultaneamente. Por último, a gente vai fazer a entrevista com os alunos participantes desse projeto inteiro do Letransmídia. Então, aí vamos lá. Então, seguindo aqui na programação, a gente está fazendo um trabalho de planejamento e documentação do material. Aí a gente botou, né, a ideia de realizar a ação em dias intercalados para eles levarem as autorizações, que é essa ideia de a gente ir a campo amanhã, né, para que eles possam entregar na segunda-feira. Uma coisa também que eu acho que é relevante, a gente já deixar as equipes para cada dia atividades pré-estabelecidas. Eu acho que Karina comentou que já tem mais ou menos esse desenho que cada um vai fazer. A capacitação de hoje, ela buscou apresentar um pouco do que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos anos, e sobretudo as nossas experiências do campo em Sergipe e em Alagoas, né, nas quais nós fomos para escolas estaduais e pudemos apresentar a equipe do Distrito Federal e compartilhar algumas dicas e relatos dessas aplicações feitas anteriormente no Nordeste. Nessa fase de pré-campo, é possível atestar todo o envolvimento assim, e o protagonismo dos nossos alunos de PIBIC com a pesquisa, o que é muito relevante. Nós, estudantes de PIBIC e PIBEX, Letransmídia, entramos no projeto já assumindo um protagonismo fundamental nesse processo de pensar o digital em conjunto com a juventude, né? E quando eu falo em conjunto, não estou me referindo exclusivamente ao envolvimento entre os membros do projeto em si, mas também a interação direta com esses próprios jovens dessas escolas, né? Como a gente tem uma certa proximidade de faixa etária, a gente sempre está nessa tentativa de estar adaptando nossa pesquisa frente às vivências, linguagens e narrativas desses jovens que a gente tem uma certa familiaridade, né? Justamente para conseguir mapear quais são os seus hábitos de consumo e de acesso no meio digital, bem como os seus gostos e interesses, quais são as plataformas digitais que eles vêm utilizando e como aprenderam a utilizá-las e por aí vai. Oi,
Hoje vai ser o nosso primeiro dia de aplicação da pesquisa em campo. A gente se preparou durante muitos meses para poder chegar até aqui. E eu estou muito ansiosa para poder ver tudo que a gente estudou e planejou sendo colocado na mão na massa. E é isso, estou muito ansiosa para poder ver como que vai ser, como os adolescentes vão reagir, como a gente vai reagir. A recepção deles foi bem positiva. Acredito que vão participar da pesquisa, os alunos vão engajar, eles devem ter muito para dizer, principalmente na parte de oficinas, dos influencers e dos games. Então, foi muito legal ter esse primeiro contato e absorver a energia dos estudantes, de como eles vão entrar, né, como parte principal dessa pesquisa. Quem aí tem Instagram? Vixe, todo mundo. Antes de pensar em capacitação docente, antes de pensar em políticas públicas que envolva, né, a educação voltada para as mídias, é importante estar no chão de fábrica. É assim, o que é que esses jovens já sabem? Quais são as habilidades e competências, né? É a partir desse conhecimento que a gente entende que a gente pode desenvolver outras ações, seja de capacitação docente, seja de políticas públicas, enfim. Ser proibido durante o intervalo, eles acham um absurdo. Todos a maioria falaram a mesma coisa. Bom, essa etapa do pós-campo, eu acho que é a etapa de maior expectativa para a gente, né? Porque é o momento em que tudo que a gente se dedicou durante muito tempo vai começar a aparecer, né, e fazer sentido. E agora a gente está aí, né, com essa grande quantidade de dados e na expectativa para nos debruçarmos sobre eles, para que a gente possa se preparar, acho que para as etapas mais esperadas, né, que é produzirmos artigos científicos, participarmos de eventos acadêmicos de relevância na nossa área, né, onde a gente vai poder entregar, né, para a academia e para a sociedade tudo que a gente viveu e identificou, né, sobre esse tema que estamos nos debruçando durante muito tempo. Então, para a gente colocar os nossos estudantes participando destes eventos, né, é uma das melhores partes, onde eles vão poder viver aí grandes experiências, digamos assim. E a maior expectativa do pós-campo, eu posso dizer que é a gente, através destas informações e dados que identificamos ao longo desse tempo, né, devolvermos informações suficientes para que a gente possa estimular, incentivar a formação de políticas públicas. Agora que a gente já concluiu o nosso campo aqui em Brasília, em Maceió, né, que já tinha sido realizado, e em Aracaju também, a gente tem mais um campo previsto, se tudo der certo ainda esse ano, que é em Salvador, na Bahia. A gente está bem animado quanto rede, né? Vamos todos, os pesquisadores, representantes aqui da UNB, da UFAL, da UEG, da UFES, né? Federal de Sergipe, e vamos fazer essa nova coleta para poder também fazer artigos comparativos, pensar nessa taxonomia de uma forma mais ampla, né? Considerando então Centro-Oeste e Nordeste de uma forma bastante significativa. Quem sabe encontrar novos parceiros, né, no Norte, no Sudeste, no Sul, fazer outros desdobramentos da pesquisa, porque é uma rede muito interessada em entender como é que os jovens
usam, interagem com as mídias digitais e como que a gente pode contribuir devolvendo esses dados de pesquisa para a sociedade, para pensar o digital com a juventude, com as novas gerações, que é quem vai nos ensinar como viver nesse mundo. Viva Letransmídia!